Fala pessoal! Hoje é um dia super especial para mim. É meu aniversário. E, como presente, eu gostaria de pedir uma coisa bem simples, mas que faria meu dia ainda mais incrível. Se inscrevam no canal. É o melhor presente que vocês podem me dar e me ajudaria a continuar criando o conteúdo que vocês adoram. Então, se você gosta do que vê por aqui, não esquece de clicar no botão de inscrição. Vamos juntos nessa jornada. Obrigado e bora celebrar. Eu sempre quis sair do apartamento. Era aquele caos constante de vizinhos barulhentos, trânsito, tudo apertado. Então, quando achei essa casa num bairro mais tranquilo, logo pensei que seria perfeito. Tinha um quintal grande, com árvores que quase cercavam a casa toda, e ficava bem distante do centro, mas ainda perto o bastante para ir pro trabalho sem problema. Só que eu não sabia que aquela paz toda ia durar tão pouco. No primeiro dia, tava animado, carregando caixas para dentro, organizando o que dava. Era um daqueles dias típicos de verão no Brasil, calor insuportável, cigarras gritando, o céu claro. A rua estava vazia, quase sem movimento. Foi aí que eu a vi pela primeira vez. A velha. Ela morava na última casa da rua, e a casa, bom, parecia saindo de um filme de terror. Era uma daquelas construções antigas, de madeira escura, com janelas grandes que já não fechavam direito. A cerca de ferro ao redor estava enferrujada, e as plantas, altas e mal cuidadas, pareciam esconder a casa de quem passava. Eu só percebi ela porque sentia aquele tipo de sensação estranha, como se tivesse alguém te observando. E, de fato, tinha. Ela estava parada na janela, me olhando. Não era um olhar curioso, tipo, um novo vizinho, que legal. Era um olhar fixo, frio. Ela não piscava, não mexia. Parecia uma estátua, mas ao mesmo tempo, muito viva. Fiquei desconfortável, mas dei de ombros e voltei pro que estava fazendo. Achei que era coisa da minha cabeça. Conforme os dias passaram, percebi que ela sempre estava lá, na mesma posição, no mesmo canto da janela, mas nunca saía de casa. Eu até pensei em tentar ser simpático e acenar, mas quando olhava para ela, sentia uma pressão no peito, como se algo me dissesse para ficar longe. E então, na primeira semana, aconteceu uma coisa estranha. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava me ajeitando para dormir, quando ouvi um som vindo da casa dela. Era tipo um arranhar. Parecia que alguém estava arranhando o chão de madeira com algo pontiagudo. Achei que era um bicho, sei lá, gato, rato, coisa assim. Mas o som foi aumentando, ficando cada vez mais alto. A sensação de desconforto voltou, e dessa vez, ainda mais forte. Tentei ignorar, virei pro lado e fechei os olhos. Mas aí, o som parou de repente. Silêncio total. E quando finalmente relaxei, escutei 3 batidas secas na minha porta. 3 batidas rápidas, quase desesperadas. Levantei num pulo, o coração acelerado. Quem diabos bateria na minha porta a essa hora? Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Fui até a janela da sala e dei uma olhada na rua. E lá estava ela, a velha, parada do outro lado da rua. Não tinha ninguém perto da minha porta, mas ela continuava lá, me encarando como antes. Só que agora, algo no jeito dela parecia mais intenso, quase ameaçador. Não consegui dormir mais naquela noite. No dia seguinte, fui falar com o seu João, o vizinho mais antigo. Ele era daqueles senhores simpáticos, sempre no portão, cuidando das plantas. Perguntei se ele sabia algo sobre a velha. Ele olhou para mim, e o sorriso sumiu do rosto na hora. Ele hesitou, como se não quisesse falar, mas depois de alguns segundos disse: "Dizem que ela mora lá há décadas. Sempre sozinha. Mas eu nunca a vi sair de casa. Ninguém viu. Não é bom se envolver com ela, garoto. Fica longe." Achei estranho, mas segui o conselho.
Só que, depois daquele dia, os sons e as batidas ficaram mais frequentes. E a velha continuava me observando. Depois daquela primeira noite, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu tentava levar minha vida normalmente. Trabalho, mercado, aquelas coisas do dia a dia. Mas sempre que voltava para casa, sentia que algo estava diferente. Era como se o ar ao redor estivesse mais pesado. E tinha aquele silêncio esquisito na rua. Sabe, às vezes, você pode achar que o silêncio é algo bom, mas ali era um silêncio que incomodava. Nem os passarinhos cantavam mais perto da casa da velha. Os barulhos começaram logo na segunda semana. Eu estava assistindo TV, tentando relaxar, quando ouvi o primeiro som. Era um arranhar fraco, como se alguém estivesse riscando o chão com uma unha comprida. O barulho parecia vir da direção da casa dela. No início, achei que fosse algum animal, mas os sons eram ritmados demais, contínuos. E o pior é que sempre começavam por volta das 3 da manhã. Na mesma hora, todos os dias. Naquela noite, o som começou mais forte, mais alto. Me levantei e fui até a janela para tentar ver alguma coisa, mas a rua estava deserta. As luzes dos postes projetavam sombras longas e deformadas no asfalto. E lá no fundo, a casa da velha, sempre com aquela luzinha fraca acesa. O som continuava, e a cada segundo parecia mais perto. Fechei a cortina e tentei ignorar. Voltei pro sofá, mas não adiantava, minha cabeça estava a mil. Foi aí que as batidas começaram. 3 batidas secas, rápidas, como se alguém estivesse batendo com força na porta de entrada. Meu corpo gelou. Na mesma hora, meu coração disparou. Respirei fundo e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, e claro, não tinha ninguém. A primeira coisa que pensei foi que alguém devia estar pregando uma peça. Algum moleque do bairro querendo assustar o novo vizinho. Mas quando abri a porta para ver melhor, nada. A rua deserta, o vento fraco balançando as árvores, e aquele silêncio opressor. Fechei a porta com pressa, trancando tudo. Sentei no sofá tentando me acalmar. Só que a inquietação não passou. Mesmo depois de me trancar dentro de casa, ainda tinha aquela sensação de que alguém, ou algo, estava me observando. Comecei a ligar os pontos. As batidas na porta, os sons à noite, e a velha sempre me olhando pela janela. Não era coincidência. Na manhã seguinte, fui até o seu João de novo. Ele estava no portão, regando as plantas, como sempre. Resolvi perguntar mais sobre a velha, ver se ele sabia de alguma história, qualquer coisa que explicasse aqueles barulhos. Quando falei dela, o rosto dele ficou sério. Ele olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e falou baixo, quase num sussurro. Cuidado com ela, garoto. Essa mulher, tem algo errado com ela. Faz tempo que ela mora aqui, mas ninguém sabe ao certo de onde ela veio. Nem o nome dela direito a gente sabe. Teve gente que tentou se aproximar, mas nunca deu certo. Todos que mexeram com ela acabaram mal. Fica longe. É meu conselho. Perguntei o que ele queria dizer com acabaram mal, mas ele não quis entrar em detalhes. Só repetiu o aviso. Naquele momento, senti um arrepio. Eu não acreditava nessas coisas, mas o jeito que ele falava me deixou desconfiado. Naquela noite, os barulhos voltaram. E dessa vez, parecia que não vinham só da casa da velha. Eu juro, por um momento parecia que os sons vinham de dentro da minha casa. As paredes rangiam, o chão estalava, e eu ouvia aquele arranhar como se alguém estivesse raspando algo no meu piso de madeira. Me levantei de novo, tentando entender o que estava acontecendo, e foi então que percebi. O som estava cada vez mais próximo. E o mais perturbador, parecia vir do fundo da minha casa, perto da porta da cozinha. Segurei o ar, paralisado. Fui andando devagar até lá, quase sem fazer barulho. Quando cheguei perto, o som parou abruptamente. Respirei aliviado,
Mas aí ouvi um ruído ainda mais estranho. Um sussurro, baixinho, quase imperceptível, vindo de fora da janela. Olhei pela cortina, mas não vi nada. Só o escuro da noite. Fechei tudo o mais rápido que pude e voltei pro meu quarto. Minha mente não conseguia mais relaxar. A velha. Sempre a velha. Eu sabia que ela tinha algo a ver com isso. Só não sabia o que. Passei a noite acordado, pensando no que o seu João tinha dito, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Mas uma coisa era certa. Aquela mulher não era normal. E eu não ia conseguir ignorar isso por muito tempo. Depois daquela noite, eu não consegui mais ignorar o que estava acontecendo. Os barulhos, as batidas, os sussurros. Tudo aquilo estava mexendo com a minha cabeça. Comecei a ficar paranoico. No trabalho, mal conseguia me concentrar. E, quando voltava para casa, sentia um peso no ar, como se algo estivesse sempre me esperando. Naquela semana, resolvi dar mais uma volta pela vizinhança. Precisava saber mais sobre a velha. Algo me dizia que, se eu não descobrisse logo o que estava acontecendo, as coisas iam piorar. Decidi falar com outro vizinho, Dona Marta, que morava do outro lado da rua, perto da esquina. Ela era uma senhora simpática, sempre me dava um bom dia quando eu passava. Achei que ela talvez soubesse de algo. Fui até a casa dela numa tarde de sábado. Bati no portão, e logo ela veio atender, com aquele sorriso de sempre. Depois de uma conversa rápida sobre como eu estava me adaptando ao bairro, criei coragem e perguntei: Dona Marta, a senhora sabe alguma coisa sobre a vizinha do fim da rua? Aquela senhora mais velha? Na mesma hora, o sorriso dela desapareceu. Ela olhou para os lados, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, e abriu o portão, me puxando para dentro. Não fala dela aqui fora, menino. Entra, entra. Fui seguindo ela até a sala, sentindo que algo estava muito errado. A casa de Dona Marta era simples, mas acolhedora. Plantas, móveis antigos e o cheiro de café fresco. Só que, ao contrário do que eu esperava, o ambiente que normalmente seria aconchegante agora me deixava desconfortável. Quando nos sentamos, ela olhou diretamente para mim, séria, como se tivesse algo muito importante para dizer. Aquela mulher, a velha da última casa. Ela começou, baixinho. Não é de agora que os vizinhos desconfiam dela. Desde que me mudei para cá, ela já morava ali. Nunca se misturou, nunca falou com ninguém. Mas, estranhos desapareceram. Aquilo me pegou de surpresa. Desapareceram? Como assim? Ela balançou a cabeça, inquieta, e continuou. Gente que passava por aqui, vendedores, entregadores, nunca mais foram vistos. No começo, o pessoal achava que era coincidência, mas a polícia foi chamada algumas vezes. Fizeram busca na casa dela, mas nunca acharam nada. Ela é esperta, não deixa rastros. Eu comecei a sentir um arrepio subir pela espinha. Já era estranho o suficiente a ideia de alguém desaparecendo, mas pensar que eu estava morando praticamente ao lado disso me deixou gelado. E tem mais, Dona Marta continuou, com um olhar preocupado. Ninguém sabe de onde ela veio. Não tem documentos, não tem registros. É como se ela sempre estivesse aqui. O que ela disse só confirmou meus medos. Algo muito errado estava acontecendo naquela rua. Perguntei mais sobre o que os outros vizinhos sabiam, mas ela não tinha muito mais detalhes. Só que todos evitavam falar ou mexer com a velha. O silêncio em torno dela parecia ser uma regra não escrita no bairro. Naquela noite, enquanto eu me ajeitava para dormir, a mesma sensação de antes voltou. O som de arranhar, as batidas fracas nas paredes. Mas dessa vez, era como se as paredes da minha casa estivessem ficando mais finas, como se a distância entre mim e aquilo estivesse diminuindo. Deitado na cama, olhei pro teto, o coração acelerado. Foi então que, pela primeira vez, tive a impressão de ouvir um nome.
Um nome sendo sussurrado, bem no fundo dos sons que vinham da casa dela. Era um nome que eu não conseguia entender direito, mas me fez sentir uma angústia profunda. Me virei, tentando não pensar muito nisso, tentando ignorar o que estava cada vez mais claro. Eu estava preso em algo que ia muito além do normal. Na manhã seguinte, eu sabia que tinha que tomar uma atitude. Eu não podia continuar vivendo daquela forma, sempre com medo, sempre com aquela sensação de ser vigiado. Mas a verdade é que eu não sabia o que fazer. Quem ia acreditar em mim? Os sons, as batidas, o nome sussurrado, tudo parecia estar na minha cabeça, mas eu sabia que não era coisa da minha imaginação. Foi então que decidi que, de alguma forma, eu precisava entender o que estava acontecendo. A velha não era uma figura qualquer. Havia algo de muito mais profundo ali, algo que os outros vizinhos preferiam ignorar, mas que eu não podia mais evitar. E foi naquela manhã, enquanto olhava pela janela, que tive uma ideia perigosa. Eu ia me aproximar da casa dela. A decisão de me aproximar da casa da velha foi tomada no impulso, meio irracional, mas eu sabia que não dava mais para ficar parado, esperando as coisas piorarem. Se eu quisesse respostas, ia ter que enfrentar o medo e dar uma olhada mais de perto. Era como se a própria casa me chamasse, como se ela estivesse me desafiando. Naquela manhã, depois do café, fui até o quintal. Era um dia abafado, e o céu, que normalmente era claro, estava coberto por nuvens cinzentas. Caminhei devagar pelo meu jardim, pensando no que o seu João e a dona Marta tinham me dito. Ambos sabiam que tinha algo errado com aquela mulher, mas ninguém ousava se aproximar. Só que eu já estava num ponto em que não podia mais ignorar. Olhei em direção à casa dela. De longe, parecia uma daquelas casas que a gente vê em filme de terror. Velha, as janelas grandes e empoeiradas, e o quintal com mato alto. Quanto mais eu observava, mais sentia que aquele lugar escondia algo além do que os olhos podiam ver. Por volta das 3 da tarde, aproveitei que a rua estava deserta e comecei a caminhar em direção à casa. O coração disparado, cada passo parecia um risco calculado. Quando me aproximei do portão enferrujado, olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava me vendo. O silêncio era pesado, e o único som que eu conseguia ouvir era o do vento fraco, mexendo nas folhas das árvores. O portão estava entreaberto, como se me convidasse a entrar. Engoli em seco e, hesitante, empurrei devagar. O rangido metálico ecoou pela rua, e por um momento pensei em desistir. Mas algo me fez continuar. Ao atravessar o portão, senti um frio na espinha, como se a temperatura tivesse caído uns bons graus ali dentro. O caminho de pedras que levava até a porta principal estava coberto por folhas secas e galhos quebrados, como se ninguém tivesse pisado ali há anos. Era difícil imaginar que alguém morasse naquela casa, mas ela morava. Eu sabia disso. Me aproximei da janela da frente, onde sempre via a velha me encarando. A cortina estava parcialmente fechada, mas dava para ver o interior da casa. Era escuro, e o pouco que consegui enxergar me fez gelar. Móveis antigos cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes, e uma espécie de altar no canto da sala. Tinha velas, imagens que eu não conseguia identificar, e um cheiro forte de incenso saía por uma fresta da janela. Naquele momento, me afastei da janela, o peito apertado. Tudo ali gritava para eu dar meia volta, sair correndo. Mas, antes que eu pudesse tomar uma decisão, ouvi um barulho vindo de dentro. Algo como passos arrastados no chão de madeira. Paralisado, fiquei alguns segundos tentando processar o que estava acontecendo. Os passos ficaram mais próximos, e então eu ouvi a porta se abrir lentamente. Eu me escondi atrás de uma árvore, respirando fundo para não fazer barulho. E então, pela primeira vez, eu a vi de perto. A velha saiu da casa, devagar, com os mesmos olhos fixos que eu via pela janela. Ela carregava algo nas mãos, uma sacola escura, e caminhava em direção ao portão. O jeito que ela andava, com passos pesados e lentos, era perturbador.
Ela parou por um segundo, como se tivesse sentido minha presença, e olhou em volta. Meu coração quase saiu pela boca. Eu me mantive imóvel, esperando que ela não me visse. Quando ela finalmente passou pelo portão, senti um alívio temporário. Era minha chance de ver mais de perto o que estava dentro daquela casa. Eu sabia que era arriscado, mas já tinha ido longe demais para recuar. Olhei rapidamente em direção à rua, certificando-me de que a velha já estava longe. A porta da frente ainda estava entreaberta. Ela tinha deixado a porta aberta. Respirei fundo e, com o máximo de cuidado, entrei na casa. O cheiro forte de incenso tomou conta do ambiente imediatamente. As paredes pareciam apertar ao meu redor. A sala era ainda mais sombria do que eu tinha visto pela janela. Os móveis antigos, cheios de poeira, os quadros de santos e figuras estranhas nas paredes. Mas o que me deixou arrepiado de verdade foi o altar. As velas queimavam baixinho, e em cima da mesa havia objetos que pareciam de algum tipo de ritual. Facas pequenas, imagens que pareciam ser de divindades antigas, e uma série de papéis com símbolos que eu nunca tinha visto. No centro de tudo, uma foto antiga de uma família, já desbotada, mas que chamou minha atenção. A mulher na foto era a velha. Só que ela parecia a mesma de agora, sem envelhecer. Eu me aproximei mais para olhar os detalhes, e foi então que senti um calafrio na nuca. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um sussurro, vindo da cozinha. Você não deveria estar aqui. Virei rapidamente, o coração disparado. Estava sozinho na casa, mas eu sabia que não estava realmente sozinho. Foi então que a porta da frente se fechou com um estrondo, e a escuridão tomou conta do lugar. Quando a porta se fechou com aquele estrondo, o pânico me atingiu de uma vez só. A casa, que já parecia opressiva antes, agora me prendia. Eu tentei correr em direção à porta, mas quando toquei na maçaneta, ela estava travada. Girei com força, puxei e empurrei, mas nada. Era como se a casa tivesse decidido que eu não sairia dali. O ar estava pesado, e o cheiro do incenso ficava cada vez mais forte, quase sufocante. Senti um arrepio percorrer a espinha, e aquela sensação de estar sendo observado voltou, mais intensa. Mas agora, não era só uma sensação. Tinha alguma coisa ali, perto de mim, algo invisível, mas presente. Me virei, encostando as costas na porta, tentando me acalmar. Na minha frente, o altar ainda estava iluminado pelas velas. O brilho fraco das chamas tremeluzia nas paredes, lançando sombras estranhas por toda a sala. E foi então que eu vi. Uma das sombras, no canto, se mexeu. Era sutil, mas clara o suficiente para me deixar paralisado. Eu vi você. Sussurrou a voz novamente, agora mais próxima. Era como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo, ecoando nas paredes. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem daquilo. A sala estava vazia, mas a energia ali dentro era palpável. Eu sabia que tinha algo observando cada movimento meu. O medo começou a dar lugar a um instinto de sobrevivência, e eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Me aproximei do altar de novo, tentando fazer sentido de tudo aquilo. As velas pareciam queimar mais intensamente, e os papéis com símbolos que eu não entendia agora pareciam brilhar sob a luz fraca. Meu olhar foi atraído de volta à foto da velha, ou melhor, da mulher, que parecia imortal na imagem desbotada. Algo naquela foto me incomodava profundamente. O tempo parecia não ter tocado nela, e, quando olhei mais de perto, percebi algo que antes tinha passado despercebido. Havia mais pessoas na foto, figuras em segundo plano, mal iluminadas, mas que eu conseguia distinguir. E uma delas parecia estar me encarando diretamente. Só que aquilo não fazia sentido. A figura, embora desbotada e meio borrada, tinha olhos que pareciam vivos, como se estivessem me observando do passado. Minha cabeça girava, e eu senti uma pressão no peito.
Tudo naquela casa estava errado. Tudo gritava para eu sair dali. Mas, enquanto eu tentava me concentrar, algo ainda mais estranho aconteceu. As velas no altar começaram a se apagar, uma por uma, sem qualquer vento, sem motivo aparente. Você não pertence a este lugar. A voz sussurrou novamente, e dessa vez eu sabia de onde vinha. Olhei para o corredor que levava ao fundo da casa, onde ficava a cozinha. A escuridão lá era absoluta, mas eu conseguia sentir um movimento. Era como se o ar estivesse ondulando, como se algo, ou alguém, estivesse vindo de lá. O som de passos arrastados, como os que eu tinha ouvido antes, começou a ecoar pela casa. Meu coração disparou. Eu sabia que tinha que sair dali, mas não tinha por onde. A porta estava trancada, as janelas eram todas lacradas e cobertas por cortinas pesadas. Me senti completamente encurralado. O som dos passos ficava mais alto, mais perto. E, de repente, eu entendi. A velha não era uma pessoa comum. Aquela casa, aquele lugar, era um portal para algo muito mais antigo e sombrio. Ela estava envolvida em algum tipo de ritual, e eu, de alguma forma, tinha entrado no meio disso. Voltei meus olhos para o altar, tentando decifrar os símbolos. Eles agora pareciam se mover, como se tivessem vida própria. As velas estavam quase completamente apagadas, mas uma ainda tremeluzia fraca. Sem pensar muito, eu a peguei, precisando de qualquer luz que pudesse me guiar. Mas no instante em que toquei na vela, senti um calor intenso na mão, como se estivesse queimando. Eu larguei a vela no chão, mas ela não se apagou. Em vez disso, a chama aumentou por um breve segundo e depois desapareceu, deixando a sala num breu total. O som dos passos parou. Um silêncio mortal tomou conta da casa, pesado e absoluto. Não havia mais sussurros, nem barulhos, nem sombras se mexendo. Por um breve instante, pensei que talvez tudo tivesse acabado. Talvez fosse só minha mente pregando peças. Talvez. Mas aí eu senti uma respiração atrás de mim. Eu congelei, sem coragem de me virar. Sabia que, o que quer que estivesse ali, não era humano. A presença atrás de mim era real, tangível, e cada parte do meu corpo gritava que eu não devia olhar. Mas eu não tinha escolha. Tremendo, virei o rosto lentamente. E foi então que eu vi. A figura, baixa e encurvada, estava bem na minha frente, na penumbra. Era a velha. Só que, não era. Ela parecia diferente, mais alta, seus olhos brilhavam num tom amarelo doentio, e seu rosto, antes enrugado, estava distorcido, como se algo dentro dela estivesse forçando a pele de dentro para fora. E aquele sussurro, a voz que eu vinha ouvindo o tempo todo, finalmente tomou forma. Você é o próximo. Foi aí que eu soube que, se não saísse dali agora, nunca mais sairia. No momento em que a figura da velha, ou o que quer que ela fosse, sussurrou aquelas palavras, você é o próximo, uma onda de terror puro tomou conta de mim. Não era um medo normal, era algo visceral, que tomava cada célula do meu corpo. Minhas pernas tremiam, meus olhos lacrimejavam e o instinto de sobrevivência gritou mais alto do que tudo. Eu sabia que precisava sair dali, de qualquer jeito. Sem pensar, me afastei da velha, tropeçando nos móveis e quase caindo no chão. A respiração dela era pesada, um som quase animalesco, como se algo estivesse preso na garganta. Os olhos amarelos me seguiam, e eu sabia que não podia vacilar. A casa parecia estar viva, conspirando contra mim. As sombras nas paredes se mexiam como se tivessem vontade própria. Os sussurros que antes eram distantes agora estavam por toda parte. Corri pelo corredor estreito em direção à cozinha, onde eu sabia que tinha uma porta nos fundos. O som dos passos arrastados da velha ficou mais alto, mais próximo. Eu não sabia como, mas ela estava me seguindo, lenta e constante, como se soubesse que não importava o quanto eu corresse, eventualmente ela me pegaria. A cozinha estava escura,
Apenas uma luz fraca entrava pelas frestas da janela coberta de poeira. Eu podia sentir o cheiro forte de mofo e algo que lembrava carne podre. Quando cheguei à porta dos fundos, senti o pânico aumentar. A maçaneta estava emperrada. Girei com força, dei socos na porta, tentando forçá-la a abrir, mas nada acontecia. O desespero crescia à medida que os passos da velha ficavam cada vez mais próximos. Não adianta correr. O sussurro dela ecoou pela cozinha, frio e sem emoção. Minha visão começou a ficar turva, o suor escorrendo pelo meu rosto enquanto eu lutava com a porta. Foi então que olhei ao redor da cozinha, tentando achar algo que pudesse me ajudar. Meus olhos se fixaram em uma gaveta entreaberta. Eu sabia o que tinha ali. Com as mãos trêmulas, corri até a gaveta e puxei com toda a força. Dentro dela, entre utensílios velhos e enferrujados, estava uma faca. Eu a segurei com firmeza, sentindo o peso frio do metal na palma da minha mão. Não era grande, mas era afiada o suficiente. Minha respiração estava rápida e descontrolada, o coração disparado. Aquela era a minha única chance. Os passos pararam. Ela estava ali, atrás de mim. Eu sabia que se olhasse, seria o fim. Eu podia sentir sua presença, seu cheiro podre, sua respiração. Se você quiser sair, tem um preço a pagar. A voz dela sussurrou, tão perto que parecia dentro da minha cabeça. Eu me virei devagar, com a faca levantada, pronto para lutar. E lá estava ela. A velha estava agora deformada, o rosto completamente retorcido, a pele pendurada em flaps, como se fosse um boneco de carne. Aqueles olhos amarelos brilhavam com uma intensidade maligna, e um sorriso torto se formou em seus lábios rachados. Ela estendeu a mão, fina e enrugada, em minha direção. O ar ao redor dela parecia se distorcer, como se ela estivesse sugando a própria energia do ambiente. Tudo em mim gritava para atacar, para usar a faca, mas algo me paralisava. Você veio até mim. Agora não há como fugir. A voz dela era hipnotizante, quase me forçando a baixar a guarda. Mas então algo dentro de mim se rebelou. Aquele pânico, a raiva de ser jogado nesse pesadelo. Eu sabia que era ela ou eu. Com um grito que nem eu sabia que tinha dentro de mim, avancei com a faca em mãos. Ela tentou se esquivar, mas eu fui rápido. A lâmina encontrou seu alvo, cravando profundamente no peito dela. O grito que ela soltou foi horrível, um som que não parecia humano. A sala inteira pareceu tremer, as paredes vibrando como se a casa estivesse viva, reagindo à dor dela. Mas ela não caiu. Em vez disso, a velha riu. Uma risada baixa, gutural, que fez meus pelos se arrepiar. Ela olhou para a faca cravada no peito, com uma facilidade assustadora, puxou a lâmina para fora. O sangue preto e viscoso escorreu pelo chão, e o sorriso dela só cresceu. Você realmente achou que isso funcionaria? Zombou ela, jogando a faca no chão como se não fosse nada. Eu estava acabado. Não havia escapatória. Ela começou a se aproximar de novo, mais rápido agora, os passos ecoando pelo chão de madeira. Foi então que, num ato de desespero, corri até a janela da cozinha. Não me importei com as cortinas pesadas ou o vidro rachado. Me joguei contra a janela com toda a força, sentindo o vidro quebrar ao meu redor. A dor dos cortes foi instantânea, mas eu não parei. Caí no chão do lado de fora, os cacos de vidro cravados na pele, mas a adrenalina me manteve de pé. Quando olhei para trás, vi a velha parada na porta, me observando. Ela não saiu da casa. Não sei se não podia ou se não queria, mas eu sabia que ela me deixava ir. Por enquanto, corri pela rua deserta, sem olhar para trás. O som dos sussurros dela ainda ecoava na minha mente. Sabia que, de alguma forma, aquilo não tinha acabado. A velha não precisava me perseguir fisicamente. Eu estava marcado, de um jeito ou de outro. A única coisa que eu tinha certeza agora, enquanto o sangue escorria dos meus braços e pernas,
era que aquela velha, aquela casa, eram muito mais do que eu poderia ter imaginado. E, seja lá o que ela quisesse, eu sabia que ainda não tinha terminado. Ela me deixou ir, mas só por enquanto. E a sensação de que o pior ainda estava por vir me acompanhou até em casa. O que acharam da história de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é super importante para a gente continuar trazendo mais relatos de arrepiar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, e não se esqueça: a próxima história pode estar mais perto do que você imagina.